PDV. Por dentro do varejo. Olá, eu sou Adriano Sabugaro e esse é o PDV. Com mais de 250 imersões em hubs globais de inovação, locais como Vale do Silício, Israel e China, Fábio Neto é um dos profissionais mais conectados com os novos modelos de varejo e consumo. Fábio, é um prazer te receber aqui no PDV. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Acho que tem bastante coisa para a gente falar de varejo, de China, de Vale do Silício, de como aplicar isso no Brasil. Então, espero que seja uma ótima conversa. Vamos lá. Vai ser sim, tenho certeza. Fábio, você é sócio da Startse, uma plataforma de educação e inovação que conecta profissionais brasileiros aos principais polos tecnológicos do mundo. E decidiu consolidar essa experiência no livro, O Novo Radar dos Negócios. Eu queria começar por uma frase que chamou muita atenção, que é: o Brasil virou o laboratório das Big Techs chinesas. Fábio, explica pra gente essa percepção e o que significa para o brasileiro hoje isso. Boa. Como você falou, eu venho mais de 20 anos de varejo e experimentando, olhando, participando de grandes companhias, de shopping center, de varejo tradicional, de varejo mais moderno. E acho que eu tenho um privilégio aí como sócio da Startse, a Startse nos dar essa visão multissetorial. Ora eu estou no varejo de bebida, ora eu estou no varejo de moda, ora eu estou no varejo de carros, então a gente consegue enxergar vários setores e a partir de uma visão global. Então, estamos há 10 anos no Vale do Silício, 7 anos na China, 7 anos em Israel, e a grande ideia é capturar isso tudo e ver como que isso aterriza no Brasil. E nos últimos anos, óbvio, a gente sempre foi um laboratório de experimentação global há muitos anos, né? As marcas europeias, principalmente de varejo, sempre ganharam muita tração no Brasil. As próprias marcas americanas, quando chegam aqui, ganham muito tração. Só que chegou a vez da Ásia, né? Então, lá atrás, os japoneses e coreanos já vieram muito fortes e a gente abraçou muito, né, as marcas de carros, as marcas de eletrodoméstico, as marcas de celulares, né, dos japoneses, dos coreanos, que todo mundo aqui, provavelmente quem está nos ouvindo, provavelmente já teve ou tem um celular da Samsung, ou já teve algum carro coreano ou japonês. TV da LG. LG, Samsung, etc. Então, nesse aspecto, a China, eu costumo dizer que do ponto de vista de produto, a China está até atrasada, que ela está chegando muito depois de todos os outros asiáticos. Só que ela vem de uma lógica de comportamento de consumo diferente. Ela não está trazendo só produto, ela está trazendo todas as suas plataformas de influência e usando o Brasil como esse grande laboratório. Então, isso não é só uma metáfora aqui para ficar uma frase bonita de livro, né? Mas de fato é um movimento muito estratégico. O Brasil virou esse campo de batalha global muito importante. E hoje, quando a gente olha, por exemplo, no varejo, o ranking dos e-commerce, dos top 10, 5, metade já são asiáticos. Dos 5 aplicativos mais usados do Brasil para varejo, 4 são chineses, só sobrou o Mercado Livre ali em segundo lugar, que é argentino, né? Não tem nenhum brasileiro mais entre os 5 principais marketplaces do Brasil. E o Brasil é um ambiente perfeito para esse experimento, porque nós temos consumidor digitalizado, a gente é muito digitalizado, nós somos heavy user, né? Usuário intenso de celular, nós temos o lance do Pix, das redes sociais, um apetite enorme por promoções, frete grátis, cupom, gamificação, ou seja, é um prato cheio, né, para essa experimentação, e ao mesmo tempo um varejo local muito forte, espalhado pelo país todo, ou seja, com muita loja física na veia, uma cabeça varejista muito interessante brasileira. Então, quando essas grandes empresas vêm para cá, elas trazem esse meio playbook de crescimento deles, né? Muito subsídio, muito cashback, mecânica de jogo dentro dos apps, roleta, missões diárias, cupons, um modelo logístico, né, brasileiro, ou cross-border, ou um fulfillment local, né, vários como a Temu, Shopee, etc., estão construindo seus grandes fulfillments aqui. Então, o Brasil passou a ser um mega ingrediente nesse jogo, porque o chinês tentou entrar na Europa muito forte e não conseguiu, o europeu tem uma resistência a isso, tentou na Índia, né, que é um outro grande player, mas por conta de vários aspectos culturais, religiosos, também não teve uma mega aderência, tentou nos Estados Unidos, e a gente já sabe todo o contexto ali, meio geopolítico e tal, não receberam, né, de braços abertos, e o brasileiro ama. Então o brasileiro fala, vem TikTok, vem Kawaii, vem Temu, vem Shopee, vem Shein, vem todas essas, e elas vieram de uma vez, é só essa semana chegaram mais 3, né? Para quem está nos ouvindo agora, nós estamos em dezembro de 2025, entrou o Halar, entrou o Kita e voltou o 99 Food. Então, nós estamos falando de mais de 10 big brands chinesas que, mais do que vender produto, influenciam o nosso consumo e transformaram a gente no grande experimento social, né? Sim, e considerando que parte do sucesso dessas empresas chinesas se baseia, isso que você está falando, né, com preços muito agressivos, oferta massiva, tudo disponível, rápido, barato em si,
Como é que os varejistas nacionais eles sobrevivem nesse cenário sem entrar numa guerra de preço aparentemente perdida, né? E que caminhos de diferenciação você enxerga como os mais viáveis? Vou até falar aqui, né? A gente tem aqui grandes redes que investiram um monte para ter seus super apps, né? Teve a guerra dos super apps um tempo atrás, que ainda está aí, que efetivamente, na minha opinião, não vingaram, né? Não viraram esses super apps, ainda são alguns marketplaces, mas um desafio muito grande com esses chineses, né? Não, sem dúvida. Os players chineses, eles chegam queimando caixa, isso no mundo inteiro. Subsídio, promoção agressiva, uma logística muito eficiente, né? E eles são ancorados porque na China eles já vivem essa guerra da entrega rápido, dos pacotes de descontos, né? Alibaba, JD, esses grandes gigantes da China. Então eles são muito agressivos como país, como nação, como filosofia de capitalista, né? Nos países mais capitalistas do mundo que é a China, essa filosofia muito forte de trazer isso para cá. E aí, essa é a primeira verdade dura, porque se o brasileiro resolver ou tentar competir em preço, já perdeu o jogo, né? Porque é dinheiro infinito, é vindo num país que está muito barato do ponto de vista de câmbio, onde experimentar e enfiar dinheiro no Brasil é muito bom. E tem muito subsídio também, né? É muito subsídio, muito subsídio. Que não só, a gente fala obviamente dos chineses aí, mas todos os grandes que vieram para o Brasil, aí você pega do Rappi, o próprio iFood, o próprio Uber, como ele vem com dinheiro de investidor, dinheiro de venture capital, né, de capital de risco, ele entra com a enxurrada de dinheiro no mercado para comprar market share. Então a grande estratégia de todo entrante é primeiro compra o market share, depois rentabiliza. E aí nessa guerra de comprar market share, quem está ali estabilizado, quem está recebendo o incumbente, ele sofre muito, porque ele não tem essa bala na agulha e ele não tem mais um mercado a crescer tão grande do ponto de vista market share, então ele tem muito a perder, né? Quais são caminhos, eu acho que para o varejo não muda muito o que a gente vem falando nos últimos anos, mas eu acho que numa guerra de preço, onde que a gente tem que focar? Profundidade, curadoria, contexto, que só o brasileiro tem. Então essa loja que entende o jeito brasileiro de usar aquele produto, que ajuda a escolher, comparar, instalar, combinar, ou seja, esse jeito de eu peneiro esse caos para você, né? Então, cara, você deve estar meio perdido, todo dia alguém te bombardeando, compra aqui, uma roletinha de cá, um cupom dali. Cara, eu sou aquele que vou te dar uma curadoria para você não comprar errado. Então, eu acho que tem um papel cada vez mais do varejista em ser um curador, né, em trazer contexto para quem está comprando. Segundo, a gente fala muito nos últimos anos, omnichannel para cá, para lá. A China já mudou um pouquinho, ela fala muito de channel-less commerce, né, esse comércio que não leva em consideração canal, que é algo cada vez mais fluido, né, essa fluidez do físico, digital e tal. Eu acho que esse é um protagonismo que o brasileiro tem, porque ele tem muita coisa instalada, muita loja perto da nossa casa, né, muito clique e retira, muita troca rápida. Esse mês, eu tive o privilégio, eu fiz um painel com o Fernando Yunes, né, presidente do Mercado Livre, e o Franklin da Casas Bahia, e ontem, por acaso, estava num jantar com o Fred, né, fazendo um papo com ele sobre varejo. É interessante, você pega esses grandes players, o que eles têm hoje, a blindagem deles em competir com essa entrada de grandes chineses passa por isso. Né? Magalu com uma quantidade absurda de lojas, né? Com clique e retira hoje, que já praticamente metade do que vende online hoje no Magalu é retirado na loja, ou é um ship from store, né? Ou seja, é enviado da loja, então eu consigo ter logística fragmentada, né? Quando você pega, por exemplo, o Mercado Livre, é um domínio de logística que ninguém tem ainda, nenhum grande chinês, a Shopee está chegando perto, investindo muito, Temu investindo muito e tal, mas ainda o grande trunfo do Mercado Livre é essa dominação logística. Então acho que isso ainda confere bem a lógica de executar um omnichannel aí de verdade. Eu acho que tem um terceiro ponto, que eu acho que ele é inicial, mas depois ele tende a não ser tanto diferencial assim para o brasileiro, mas o que a gente ainda tem é confiança, né? Garantia, pós-venda, aquele lugar mais confortável, falando, cara, eu vou comprar dessa marca, eu conheço, esses caras novos aqui, eu não sei, parece meio suspeito, né? É normal numa nova entrada, eu acho que isso passa muito rápido, então também não você fala assim, não, nós vamos sempre prevalecer porque nós temos a confiança. Porque daqui a pouco a gente vai ganhar confiança em todas essas plataformas e para grande parte delas a gente já tem confiança. Aconteceu isso com o Mercado Livre, né? Você pegar histórico, anos atrás também, Mercado Livre que está muito mais tempo, aconteceu isso. Hoje ninguém questiona. Perfeito, exatamente. Ele conseguiu reverter uma imagem que era lá atrás muito pejorativa nesse sentido, né? Eu acho que tem um outro lado, que é ter o diálogo brasileiro, ou seja, que a gente fala muito, a gente veio da era da publicidade, depois a era da promoção, aí vivemos esses últimos anos a era do conteúdo, né? Todo mundo creator, todo mundo se criar conteúdo, e a gente cada vez está mais na era do relacionamento contínuo.
Por isso que essa explosão de comunidades, clubes de assinatura, grupos exclusivos do WhatsApp, eventos na minha loja, programas, né, de relacionamento mais profundo, menos sobre programa de benefício, mas sobre relacionamento, que esse é um grande ponto que a gente erra todos os dias, depois a gente até pode falar disso. O que mais a gente tem no varejo é programa de benefício. Então eu só quero relacionar com quem compra. E nós não temos programas de relacionamento com quem não é cliente, que talvez é o mais importante. Então, nós estamos gastando pesadamente em mídia para atrair novos clientes, e aí eu não quero me criar comunidade de não clientes. Eu nunca vi nenhuma loja que tenha uma comunidade de não clientes, né? Eu ia falar, você deu a deixa, eu ia falar, pô, vamos falar mais sobre isso, porque é fato, é uma verdade isso, cara. A gente ignora o não cliente e pega aquele cliente e só beneficia ele se ele compra de mim. Ou seja, a transação vem antes da relação. E isso é o que o chinês inverteu completamente. É social first. Primeiro eu relaciono, primeiro eu gamifico, depois eu vendo. Eu vendo aonde você se diverte, eu vendo aonde você se socializa. E não eu te vendo e depois te socializo. Porque hoje como é? Compre de mim, e se você comprar bastante, você tem direito a um programa de fidelidade. O que o chinês fez? Ele falou, não, eu vou te fidelizar primeiro mesmo que você não compre nada. Você pega TikTok, Kawaii, que são os que mais crescem hoje no Brasil, são plataformas que estão há 6, 7 anos no Brasil sem vender nada. De repente, agora em 2025, eles colocaram um botão shop, é uma explosão. Mas por quê? Porque não começou por shop, começou por entretenimento, relacionamento, socialização, e aí depois vende. E essa é uma lógica que a gente precisa inverter, porque nós temos essa ansiedade de vender logo, de converter, de ticket, de taxa. E isso o chinês vem na contramão, porque ele tem paciência, ele tem escala, ele tem dinheiro para primeiro construir relação, para depois construir transação. Né? Então, eu acho que assim, tem algumas nuances. Eu acho que nós, como brasileiros, tem muita marca que, obviamente, vai fazer um bom dever de casa. Ontem fiquei muito impressionado com o que o Fred mostrou que o Magalu está fazendo, né, de marketing conversacional, dos aplicativos e tal. Mas não vai sair barato para o varejo brasileiro. Por outro lado, vai abrir inúmeras oportunidades para novos varejistas que entenderem como surfar nessa onda. Né? Então, hoje tem algum varejista nos ouvindo aqui que se nesse momento, enquanto você escuta o podcast, você não está com o TikTok, Kawaii, Shopee aberto numa live, você está perdendo dinheiro. Então, assim, como que eu uso essa audiência, né, desses aplicativos que a gente chama de chinês, mas cada vez mais são mais globais, eu estou deixando dinheiro na mesa. Tem um experimento que eu adoro fazer, né, que é o seguinte, pegue 10h30 da noite, 10h30, quando todos os shoppings já fecharam, todas as lojas de rua fecharam, e entra no TikTok live commerce do TikTok. Você vai ver 10h30 da noite um indivíduo vendendo perfume e com 450 pessoas na live. Aí você pensa o seguinte, os shoppings fecharam. E esse ser humano, ele tem na lojinha dele 450 pessoas. 450 pessoas não cabe nem na Renner gigante do shopping, nem nada. E ele tem na lojinha dele, 10h30 da noite, depois que tudo fechou, 450. Aí você passa pra cima, entra uma outra vendendo maquiagem, 390 pessoas. Ou seja, é um novo jeito de jogar esse jogo do varejo. Só que isso é papo velho, né? Eu lembro, a Start tinha curso de live commerce há 6 anos atrás. A gente falava, gente, live commerce, a gente não tem preguiça, a gente não abre a câmera. Eu falo muito para varejista, assim, cara, por que todos os vendedores das lojas não fazem live o dia inteiro, das 10 às 10? Não, Fábio, a gente tem pouco seguidor, às vezes abre uma live lá, tem 20, 25 pessoas na live. Eu falei assim, quantas tem na loja agora? Eu falei, não, nenhuma. Eu falei assim, então, é melhor falar com 25, com 5, do que ficar de braço cruzado, porque eu fiz uma boa vitrine, uma boa campanha, comprei um anúncio, e eu vou esperar alguém entrar na loja para comprar o presente de Natal. E você vai criando a cultura, né? Se você não faz, você não cria nunca essa cultura também, concorda? A partir do momento que você começa a fazer, você vai criando o hábito. Exato. Então, só para fechar essa pergunta, eu acho que muita gente vai sofrer e vai morrer, como já está, e muita gente vai surfar nessa onda e vai criar um novo ciclo de prosperidade absurdo. Ô Fábio, falando de tudo isso, me vem aqui, pô, já visitou o Vale do Silício um monte e tal, não sei o quê. Do meu ponto de vista, hoje, pouco se fala do Vale do Silício. É isso. Se fala muito da China, os grandes apps, as empresas vêm para cá, tal. E, putz, antes era enxurrada de marcas americanas do Brasil, empresas americanas, apps americanas e tal. Cara, o que está acontecendo? O que está acontecendo lá? E China está dominando no mercado americano, por exemplo, que, pô, o varejo sempre foi absurdo. Como é que eles estão lidando com isso lá? Ou a lógica é totalmente diferente? Por quê? Pô, porque esses chineses não estão lá com a mesma força, com a mesma presença, tal, beleza. Mas aí, eles estão limitados ao mercado americano, eles não vão vir para o Brasil, eles não vão vir para a América Latina, eles não vão para os outros países? Não, acho que assim,
é importante a gente separar o que é varejo, o que é Vale do Silício, o que é tecnologia, o que é China. Assim, Vale do Silício nunca esteve no melhor momento da história, né? A gente está lá há 10 anos, então a gente vive isso. Por quê? Das 10 maiores empresas do mundo, 8 estão no Vale do Silício. Então, o boom de inteligência artificial, de algoritmos de busca, de recomendação, de tudo que vive tecnologicamente nasce lá, principalmente para o grande Ocidente. Então, quando a gente fala de grandes mercados consumidores prósperos, Europa, as Américas, os Estados Unidos ainda é a grande voz, o grande dominador disso tudo. Quando a gente fala de varejo americano, aí eu acho que é diferente. O varejo americano tenta se respirar, inovar e tal, mas a gente tem ocidentalmente uma lógica muito fragmentada. Que é o que você falou, ninguém conseguiu ser super app. E não é no Brasil, no Ocidente inteiro não tem super app. Não tem um super app americano. O Instagram / WhatsApp poderia ser um mega integrador, não é. A Amazon não é. Ninguém é. O Google não é. Na Europa, muito menos. A Europa perdeu os seus últimos 20 anos de tecnologia. Não tem. Tirando o Spotify, que é um ponto fora da curva lá da Suécia, pega. Todo mundo está nos ouvindo agora. Pega o seu celular e olha a primeira página de aplicativos e me diga se tem algum europeu. Se tem algum app alemão, algum app francês, algum app espanhol. Não é. A Europa acabou com tecnologia. Os Estados Unidos não, foi muito protagonista nisso. Então, se você abrir, provavelmente todo mundo vai ter Uber, todo mundo vai ter Google Maps ou Waze, todo mundo vai ter WhatsApp, Instagram, todo mundo vai ter um Twitter ou X. Ou seja, os aplicativos americanos continuam dominando tudo que fala de gente. Chegaram muito recente nesses últimos 3 anos esses novos. Os Estados Unidos, com muito medo, porque viu que a agressividade de mentalidade de fazer negócio chinesa era muito forte, e entrou por dentro. Porque quando você olha quais são os 2 pilares da economia americana, entretenimento e consumo, não é? Quem está nos ouvindo aqui, o que você vai fazer nos Estados Unidos? Geralmente se entreter, Disney, parques, etc. Hollywood, Las Vegas, etc. Ou comprar, né? Então você vai fazer compras, vai acessar, todo mundo indo agora para a NRF, né? A gente voa mais de 15 anos para a NRF, a gente leva aqueles grandes grupos. Para quê? Para tentar capturar quais são os sinais de entretenimento e consumo. O que o chinês fez? Ele entrou por dentro. Por isso que a gente vê essa convulsão lá na laje, estou direto lá no Vale, essa discussão, vai banir o TikTok, não vai fazer... Por quê? Hoje a maior plataforma de entretenimento dos Estados Unidos não é mais Hollywood, é o TikTok. E hoje a maior plataforma de consumo mais crescente, não é maior ainda, a Amazon é maior, mas a mais crescente é a Temu, que hoje você vai dos Estados Unidos e o cara fala assim, cara, eu só compro na Temu. Então, olha só, você pega 2 alicerces americanos, que é entretenimento e consumo, e os chineses entraram por dentro e estão dominando. Silenciosamente. E agora não tem como mais banir. Eu estava em janeiro desse ano, no Vale do Silício, quando o Trump assumiu e baniu o TikTok por um dia. Mas você imagina o caos no varejo. Você pega marcas como a Sephora de beleza. Vende bilhões no TikTok. Então não dá pra falar assim, vamos tirar o TikTok porque ele é chinês. Não, o TikTok é americano, gente. O TikTok é brasileiro. No Brasil, o TikTok passou em maio agora o WhatsApp como aplicativo mais usado pelo brasileiro. Como que você tira agora? Não tem jeito. O Kawaii tem 65 milhões de usuários únicos que usam 1 hora por dia o Kawaii. E tem marca varejista que está nos ouvindo aqui que não está no Kawaii até hoje. Várias marcas estão lá faturando bilhões. Por quê? Porque a gente está olhando. O Kawaii colocou no ano passado no varejo brasileiro 7 bilhões e esse ano 11 bilhões. E eu sei que tem gente que está nos ouvindo aqui que não pegou nenhum centavo, porque não está nem olhando para isso. Só que o Kawaii tem 7 anos de Brasil, não é novidade. Esse papo que eu estou falando aqui do livro é papo velho. O TikTok também, anos e anos e anos. Só que a gente demora a capturar isso tudo. Então, hoje, o Brasil está muito mais influenciado por um varejo chinês do que um varejo americano. Aquela quando você ia antigamente lá para a NRF, para se inspirar no varejo americano, que ele estava lá 30, 40 anos na nossa frente. Hoje, muito menos. O lado positivo é porque a gente tem muito mais acesso às informações, ao que rola por lá, as marcas já estão aqui. Só que é o seguinte, o americano / europeu continua sendo, e acho que aqui é um ponto muito importante, um grande contador de histórias e de narrativas na construção de marcas. E o chinês é muito ruim nisso. Então o chinês ele é muito bom em quê? Capturar atenção, entretenimento, os algoritmos de busca, os cupons, tudo isso que eles estão fazendo nesses 6, 7, 8 marketplaces que chegaram. Mas eles não são bons de contar a história. Então é difícil hoje, as grandes marcas de tênis da China, dificilmente hoje abalam a Nike, abalam a Adidas. Você pega as roupas de moda maravilhosas que tem na China, dificilmente abalam as europeias. Então o chinês ainda tem uma dificuldade de contar. Por isso que a gente não tem entrada de marcas chinesas, a não ser carros e eletros. Por quê? Porque eles estão seguindo o playbook japonês e coreano. Que é o seguinte, vamos dominar o mundo primeiro com carro, depois com o eletrodoméstico, que eu entro na casa da pessoa, na garagem da pessoa, e faço ela viver a minha marca. Depois eu levo as outras marcas. Mas América e Europa ainda tem essa, vamos dizer assim, essa vantagem competitiva por enquanto.
Beleza. Ó, aprofundando um pouco em tecnologia, você visitou centenas de centros de referência globais de inovação, como você já falou, né? E quais movimentos e tendências mais chamaram sua atenção recentemente? E, de novo, trazendo aqui para o nosso país, o que o varejista brasileiro precisa observar com prioridade? Você já falou umas coisas aí, mas... Boa. Não, acho que só repetindo uma que eu falei, mas agora dentro desse guarda-chuva que você trouxe aí de inovação / tecnologia. O primeiro se você só consegue hiperpersonalizar uma conversa com o cliente, cada vez mais ninguém tolera mais ser tratado pela média, você só consegue hiperpersonalizar através de social commerce e live commerce. Isso é mainstream. Quem não está fazendo isso está ficando muito para trás. Isso já representa hoje 20% das vendas online do mundo inteiro. São trilhões de dólares. Então tem que olhar para isso. Tá? Isso é uso de tecnologia a nosso favor. É transformar cada vendedor numa loja. É transformar CPFs em CNPJs. Isso que a gente não entendeu ainda. A gente acha que abre um CNPJ, enfia um monte de CPF lá para tentar vender a mesma coisa. Eu posso transformar todos os meus CPFs em CNPJs se eu entrego na mão deles um social commerce, um live commerce, faço isso direito. Entendendo que para vender online não precisa ser influenciador. Porque a gente acostumou que, legal, a Virgínia vende muito, porque ela tem 50 milhões de seguidores. Não. O que mais a China tem é o que eles chamam de live sellers. Ou seja, é diferente do influenciador. Ele é um vendedor online especializado em gatilhos em fazer aquilo comprar online. Segundo ponto, a gente fala muito do fast retail, do instant retail, né? É muito forte na China, esse negócio de tudo muito rápido. E hoje surge muito forte essa conexão de indústria e consumidor. Que aqui a gente chamou meio direct to consumer, vamos direto ao consumidor, vamos oferecer. A China faz muito isso ao contrário, inclusive, que é trazer o consumidor para dentro da indústria para pensar junto e o lead time de um insight numa loja até o produto chegar na nossa mão ser muito mais rápido. Hoje no Brasil, de um insight do consumidor, o consumidor chegou lá agora, sei lá, na Centauro, a minha filha, e quer papai, eu quero um tênis Nike da Barbie, rosa. Se eu chegar lá na Centauro agora, a Centauro vai me falar o quê? Fábio, não existe esse tênis, né? Onde que a sua filha viu? Eu falei, cara, não sei, minha filha viu em algum lugar aí, ela quer o Nike rosa da Barbie. Aí o cara fala, desculpa, não tem. Sua filha viajou aí, deve ter visto numa rede social, um fake, um AI, né? Aí eu falo, só que a outra filha vai lá, o outro vai lá, de repente eu falo assim, gente, 10 pessoas procurando esse tênis, vou falar pra Nike, né? Ô Nike, tem muita gente procurando aqui um tênis da Barbie, vocês fizeram isso? A Nike, não. Mas um bom insight. Deixa eu ligar pra Mattel e vamos fechar uma collab com a Barbie e vamos desenvolver um tênis com a Barbie. Hoje, isso no Brasil demora de 18 a 24 meses, tá? Isso vale para shampoo, isso vale para produto de beleza, para moda, para tudo. Ou seja, um insight de um consumidor até aquilo voltar, então daqui 24 meses chega o tênis. Aí eu falo, filha, chegou o tênis. Ela fala assim, pai, eu nem gosto mais da Barbie. Esquece. Que Barbie o quê? Eu não quero nem saber de Barbie. Então, o que a China está fazendo? Já que ela domina a indústria mundial, a logística mundial, o que ela está fazendo? O que ela chama de fast retail. Como que eu vendo antes de produzir? E aí você pega a Shein, por exemplo, a própria Temu, 90% dos produtos que estão lá dentro não existem. Eles só existirão depois que você comprar. E aí ela cria uma mecânica de produzir depois da compra. Então assim, comprou a camiseta, então você vai ver lá, tem uma camisa igual essa minha aqui, azul marinho. Aí tem a verde, amarela, vermelha e tal. Ele não produziu aquilo e estocou. Ele vai estar, tá vendendo vermelha, produz vermelha e manda para ele. Hoje, a indústria não tem setup para isso no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa. Mas na China tem. Então, esses caras entenderam o seguinte, eu preciso fragmentar a produção. E aí, o que eles estão chamando de fast retail, que a gente precisa começar a prestar atenção, que é isso. É eliminar o maior custo de um varejista, que é estoque, né? Que, ou seja, é a previsão de o que eu vou vender no Natal. Será que é o panetone de pistache ou de chocolate? Será que é a havaiana vermelha ou amarela? E aí você aposta numa coleção, se estoca e vende. Se não vende, o que você faz? Liquida. Liquidação de janeiro, liquidação de não sei o quê. Esse é o ciclo do varejo. Tentar ter previsibilidade, lançar preço cheio, não vendeu, baixa preço. O que o chinês falou assim, cara, eu não vou entrar nesse ciclo vicioso. E eu acho que, por último, é inevitável a gente não falar disso aqui, que é o uso de inteligência artificial na cadeia. Porque hoje, quando eu vejo o varejo falando de IA, ele está falando muito de chatbot, de atendimento e tal. Mas como que eu crio precificação dinâmica? Isso é muito forte. Recomendação personalizada, prevenção de ruptura. Os maiores problemas do varejo hoje é que ele não mensura ruptura, né? Então, ele mensura a perda. Então, sei lá, o meu iogurte hoje lá do Pão de Açúcar perdeu. Então, jogamos fora, perdemos. Só que ele não mensura o cliente que chegou lá e falou assim, eu queria um Nescau zero. Aí fala assim, não temos. O cliente vai embora, só que aquilo não está registrado. Ó. Quantas vendas eu perdi por não ter Nescau zero? E aí, hoje, com o uso de inteligência artificial e com os algoritmos que você tem para monitorar mercado, isso te dá muito mais previsibilidade de ruptura. Atendimento automatizado no primeiro nível e várias coisas. Então,
Acho que assim, é um compilado de como que eu uso tecnologia com tendências sociais, como que eu uso para otimizar aquilo que eu faço de forma mais inteligente, e como que eu parto para uma lógica de quebrar esse paradigma do desenvolvimento de produto, de ficar ancorado em produto e repensar modelo de negócio, que é o que esses caras estão fazendo. Você tem exemplos aí de todas essas visitas e conhecimento que você tem, trazer para a prática? Aqui, ó, vou falar de cases brasileiros de quem faz isso bem. Quem faz isso muito bem, vamos falar do que eu estou chamando de channel-less commerce, ou o omnichannel numa versão mais avançada. Quem fez isso melhor hoje no Brasil é o grupo SBF, por exemplo, Centauro, onde a integração entre o pick-up in store, o ship from store, onde você compra vitrine infinita, né? Não precisa ter estoque na loja. O vendedor te leva no totem na mesma hora. Então ele não pergunta assim, não temos esse tênis para você. Ele já te leva no totem e fala assim, deixa eu te mostrar as novas opções. Isso a Centauro já faz um tempo. E tem vários varejistas que ainda não fazem. Ele depende do que está na gôndola. Ele não te leva para uma vitrine infinita. E a partir daquilo que você procurou, ele já usa o AI para te recomendar produtos e fala o seguinte, daqui a pouco eu entrego lá na sua casa, ou amanhã eu entrego na sua casa, se não é um item tão essencial, como, sei lá, um item alimentício ou outra coisa. Outros que já fazem, tem uma empresa brasileira muito bacana, a Yandé, o que ela faz? Ela faz previsibilidade de ruptura para supermercados. Então você pega todas as redes de supermercados, né, sei lá, pega aqui São Paulo, São Marché, Pão de Açúcar, Oba, etc., já usam essa plataforma que é o quê? É como se fosse uma Nielsen, ou seja, ela coleta dados de todos os supermercados daquele bairro e qual o estoque daqueles supermercados e qual o fluxo de venda. E ele te diz o seguinte, olha, voltando lá no exemplo do Nescau Zero, hoje venderam 50 unidades de Nescau Zero aqui. Você vendeu 2. Por quê? Porque você não tinha estoque, por conta da sua ruptura. E aí os outros venderam mais, te roubaram market share no Nescau, porque você não tinha produto. Hoje ela já consegue, ela não fala quem vendeu, como vendeu, tal, porque isso é proteção de dados. Mas ela consegue te dizer, ó, esse bairro hoje vendeu tanto desse produto e você não vendeu nada, porque você não comprou direito. Isso aqui é realidade, isso já está acontecendo. Quando você olha para outros, como eu estava falando, social commerce, live commerce, eu pego lá o Caíto da Chili Beans. É um exemplo de ter transformado todas as lojas em estúdio. Ele falou, cara, eu vou transformar todas as Chili Beans em estúdio. E isso é muito interessante. A gente sempre visita lá na China, né, um shopping que chama X27. Quem quiser depois aí, entra no meu Instagram, vê lá, eu postei, eu já fiz uns 3 posts sobre ele no Reels, que são 400 lojas de um shopping que é fechado, não entra nenhum consumidor, é só live commerce. E aí você fica assim, cara, como assim, velho? E você entra um shopping assim, parece um shopping Morumbi, um Eldorado, um Iguatemi lindíssimo, só de lojas, e dentro das lojas, 300 pessoas fazendo live commerce. E por quê? Porque eles entenderam que uma live, olha só esse dado chinês, uma live feita dentro de loja converte 40% mais do que uma live de estúdio. E aí, ou seja, aí volta de novo o protagonismo de quem tem loja. E o quanto isso é legal. Então, o Caíto, por exemplo, é um que já tem esse case no Brasil, de ter transformado todos os vendedores da Chili Beans e todas as lojas de estúdios, vendedores em live sellers. Então, ele falou assim, abre a loja 10 horas da manhã, não entrou ninguém, não tem que entrar. Abre a câmera e vai vender. E a loja é estúdio. Isso converte muito mais, né? Então, acho que tem vários cases por aí, tem gente fazendo um bom trabalho. Tem muito a aprender ainda, né? Porque todo dia chega uma novidade e tem gente surfando. Quando você pega o TikTok Shop, por exemplo, que talvez é o novo shopping center do Brasil, né? O mais forte shopping center do Brasil. Você tem vários cases, né? Esse que eu tava brincando lá do Dr. Pimenta, do perfume, que vende milhões e milhões de reais por mês de perfume. Se somar, ele vende mais do que 90% dos franqueados do Boticário. Ele sozinho vende, porque ele tem lá 500, 600 pessoas nas lives 10h30 da noite. Ou seja, não tem nenhum Boticário que tem 650 pessoas dentro de uma loja. Então, pesquisa aí, Dr. Pimenta, estuda esse cara é um fenômeno. Vou pesquisar. E é fato isso, eu vejo, trazendo para o lado pessoal, é isso. Essa é a hora, efetivamente, que eu, por exemplo, trabalho o dia inteiro, fico, é a hora quando eu vou ver e acabo comprando alguma coisa e fazendo. Tá lá, pronto para dormir. Você sabe qual o dado, Rodrigo? Muito interessante. O dado que mais cresce pesquisas no Google de varejo é o que está aberto agora ou aberto hoje. Isso cresce 4 vezes, ou seja, mais de 400%. Ou seja, disponibilidade imediata, que é o que você falou. Cara, quando eu chego em casa é que eu vou resolver meus problemas. Só que aí o cartório fechou, o banco fechou, não dá para fazer, o shopping fechou. O que eu faço? Hoje você tem alternativas. Então, se você pesquisa lá, assim, pô, que precisava tanto comprar uma coisa agora, mas não dá mais. Eu brinco muito, esse dia eu tava com a turma da CVC, viagens, né, grande varejista e tal, e eu tava perguntando pra grande audiência, que horas que a gente compra viagem? Você, que horas você compra viagem? Eu de noite, por exemplo. De noite, é isso. Ou você fala assim, não, amor, vamos amanhã acordar, e aí a gente vai achar um intervalo na hora do almoço do nosso trabalho, a gente vai lá no shopping fazer uma cotação na CVC. Ninguém vai fazer isso, né?
É isso. As pessoas funcionam em horários onde o varejo não funciona. E aí, quando o varejo se digitalizou, mas mais do que digitalizar, ele abriu a loja fora do horário comercial. Porque uma coisa é você ter um app, outra coisa é você ter um catálogo de produtos que vende 24 horas por dia. Beleza, isso aí todo mundo faz há muito tempo. Esse é o conceito do e-commerce. Só que agora o social commerce é o quê? Não, a minha loja está aberta comigo 11 horas da noite, 2 horas da manhã. Não é entrar lá no Mercado Livre e procurar um produto numa lista, num catálogo, e clicar e não ter ninguém. Não, sou eu te vendendo aqui ó, a furadeira, falando, compra de mim. Ou seja, então a gente muda do e-commerce para o social commerce agora, né, que cada vez mais empoderado pelo mobile e tal, onde as lojas abrem depois do horário comercial. E esse é o grande ponto que o varejista entendeu. Então ele fecha lá a lojinha dele 10 da noite e fala assim, até amanhã, pessoal. E ele fica 12 horas, eu estou pegando só uma referência de shopping que é de 10 às 10. Ele fica de 10 da noite às 10 da manhã sem vender. E aí tem um novo shopping aberto, vendendo de 10 às 10, capturando consumidores como eu e você que compram nesse horário. Ô Fábio, vamos falar um pouco mais do seu livro, Radar dos Negócios. Dá um spoiler dele aí, conta um pouco mais dele pra gente. Eu fiz uma brincadeira ali, um acrônimo do livro, né? Que é um acrônimo do radar, né? Ou seja, nesse mundo que está indo numa direção nova, a gente precisa de instrumentos de orientações novos. E aí eu criei uma brincadeira com a palavra radar, né? Que cada letra é um pouco de uma estratégia chinesa que a gente precisa aprender no Brasil. A primeira delas, o R, é de ritmo. O que é isso? Velocidade. A experimentação em escala. A gente ainda tem aquele modelo de varejo americano do franchising, né? Que é aquele assim, cria um modelo, valide um primeiro, cria um segundo, valide um segundo, depois você expanda. O que o chinês pensa? Não, eu escalo, depois arrumo. Então você pega uma varejista chinesa que está entrando esse ano aqui de alimentos. Ela já divulgou o primeiro ano 1.000 lojas. Ela sabe que 400 vão quebrar, vão dar errado, que é loucura. Só que não tem problema, ele está na conta. Então ele abre 1.000, vai fechar o ano com 600, mas ele tem 600. É diferente de falar assim, não, vamos abrir 3, vamos abrir nos 3 principais shoppings de São Paulo, depois a gente leva para lá, para cá. Então essa mentalidade de velocidade a gente precisa ganhar, senão não vamos ficar para trás. O segundo ponto é atrito zero. Essa lógica do super app, que só o chinês soube fazer, ninguém no ocidente soube, é tirar o atrito de tudo. Ou seja, não tem nada pior que você estar lá no Instagram, uma marca te atinge, você clica nela, direciona para o site, você tem que digitar seu CEP, seu cartão de crédito de novo, toda vez que você quer comprar é um atrito novo. Acabou. Hoje você entra no TikTok com um clique, e no máximo 2, quando você precisa de cor ou tamanho, tá feita a venda. E é aquilo dinâmico, então atrito zero. A gente precisa tirar atrito das nossas relações de varejo. O terceiro é usar os dados, os algoritmos ao nosso favor e na lógica de transformar esse atrito em algo cada vez mais fluido. O quarto, que é a letra atenção, o A de atenção, ou seja, a atenção não é mais via propaganda, publicidade e conteúdo. A atenção agora é gamificação, socialização. Então a gente precisa entender que existe um novo... A grande disputa hoje do mundo é a disputa por atenção. E eu não capturo mais atenção só com enxurrada de conteúdo, só com enxurrada de promoção. Isso tem que estar concatenado com muita gamificação e socialização. Por isso que ele fala do social gaming commerce. Esse é o momento da agora do chinês. E por último, o R de relevância, que é esses caras têm uma obsessão pelo cliente muito forte. Essa lógica de tipo, eu não quero mais cliente para o meu produto. Porque o que foi a lógica sempre do varejo? Construa uma loja num bom ponto comercial, ter um bom produto. Aí o que você faz depois? Tenta atrair cliente para o seu produto. Né? Faz campanha, faz vitrine, faz faixa, faz o que for. O que o chinês entendeu? Não. Eu sou obcecado pelo cliente. E eu faço o produto vir ao cliente. E nunca o cliente ir ao produto. Então, como ele entende dados, algoritmos, gamificação e me conhece tão bem, ele faz os produtos chegarem. Então, quando você pega, só um último dado para a gente fechar. Um consumidor hoje para fazer uma compra no Mercado Livre, na OLX, até na Shopee, ele acessa de 8 a 10 páginas lá no site para encontrar o produto e comprar. Na Temu, no TikTok, no Kawaii, ele precisa de 2. Por quê? Por que ele fica mais tempo em um, menos tempo todo? Porque um ainda tem uma lógica de catálogo. Enfia catálogo. Foi a lógica meio que a Amazon nos ensinou, a loja de tudo. Põe tudo disponível e deixa ele ficar procurando. O que esses outros novos entenderam? Não, como eu já conheço ele, eu não vou deixar ele procurar. Eu vou levar o produto até ele. E aí os algoritmos vão nos empurrando o produto. Por isso que a gente compra muito mais por impulso nesses novos mecanismos. E, de novo, não tem certo e errado. Não tem assim, qual é o melhor. Não, são 2 modelos. Eu vou ter que saber jogar o jogo do catálogo infinito, mas vou precisar saber o jogo daquela pessoa que não quer atrito, não quer ficar procurando. Então, meu amigo, você já me conhece? Oferece o que eu quero. Economize meu tempo. Então, acho que esse novo radar, né, que é a brincadeira aqui do livro,
é o que o varejista brasileiro hoje precisa entender para sobreviver nesse mundo e, sobretudo, prosperar nesse mundo, que eu acho que é muito mais oportunidade do que ameaça. Pô, Fábio, me veio agora aqui uma questão. Você estava falando, beleza, Temu, Kawaii, TikTok. Mas pela lógica, se eu entendi certo, o TikTok começou como uma social media, tal, ficou aí 6, 7 anos e virou um shopping, beleza, compras, tal. Temu, Kawaii não tem essa lógica da social media por detrás. O Kawaii sim, o Temu não. O Kawaii também era uma rede social. O Kawaii é o concorrente do TikTok, tá? Então os dois são redes sociais e esse ano eles abriram dois botões, o de search e o de shopping. Então eles eram redes sociais que agora são shoppings, né? Tanto que o Kawaii hoje é o maior, o mais forte do Kawaii hoje são as mini novelas, né? Grande conteúdo hoje, por isso que 65 milhões de usuários usam 1 hora por dia o Kawaii. É muito forte, mini novelas, micronovelas, minisséries. Eu que não sou o público que não usava Kawaii, esse que é o negócio. Então, é por isso, que a gente às vezes não tem essa empatia com o cliente. Mas tem 65 milhões de brasileiros lá comprando todos os dias. Eu sei que a gente já fez trabalho com Ambev, Nestlé, toda essa galera toda, GM, Volkswagen e tal, fazendo um trabalho de levá-los para TikTok e Kawaii, e é expressivo. Porque tem um ponto que é muito importante, e eu acho que isso aqui é um ponto importante para a gente fechar. Hoje, tem um dado muito interessante, que é o seguinte: 20% das vendas hoje nos Estados Unidos, e é muito parecido no Brasil, o Brasil é praticamente igual aos Estados Unidos, 20% é digital, online, e 80% é físico, varejo físico. Isso vale o varejo todo, tá? Carros, eletrodomésticos, roupas, tudo, varejo total. Só que, dos 80% do varejo físico, 40%, metade, se dizem que vieram influenciados pelo digital. O que isso quer dizer? Do total de vendas hoje, 60% é influenciado pelo digital. Aí você fala, quer dizer que então ter um ponto comercial, fazer um bom trade, não é importante? Mas é cada vez menos, 40%. Porque 60% das pessoas já chegam influenciadas para comprar. E aí fica uma pergunta para quem está nos ouvindo. O que é venda? É onde o consumidor toma a decisão de compra ou onde emite a nota fiscal? É onde ele toma a decisão. Só que como que a gente mede vendas do varejo? Onde emite a nota fiscal. E aí eu não sei. E hoje, o grande influência de hoje de comportamento vem desses grandes apps. Você fala assim, Fábio, mas o TikTok eu não vendo muito lá. Às vezes umas marcas falam, eu estava hoje de manhã com uma empresa de retroescavadeira e caminhões de mineração. Olha isso. Imagina eu falar para um cara desse que ele tem que usar o TikTok. O cara fala, cara, você tá maluco, velho? Eu vendo para Vale do Rio Doce, para Petrobras, esses caras não estão em TikTok. Eu falei, então vamos lá. Abri o TikTok e o Kawaii com ele. E falei assim, quero comprar uma retroescavadeira porque eu vou fazer uma construção de um prédio aqui em São Paulo. Começou. Todos os vídeos de retroescavadeira. O pessoal fazendo reviews. Estou aqui com a retroescavadeira da empresa tal, outra, todos os concorrentes dele. Vídeos assim, 250 mil views, 190 mil views. Eu falei assim, tá vendo? O seu produto já está lá. As pessoas estão tomando a decisão lá. É porque na hora de comprar, ela vai lá no seu concessionário e compra. Só que como a nota fiscal é emitida lá, você acha que é aquele concessionário que está vendendo, mas não é ele que está vendendo. Essa pessoa já comprou muito antes de ir lá. Então esse é o desafio, porque a gente ainda julga assim, essa loja vende muito, esse vendedor é muito bom, essa vitrine foi matadora. Quando 60% da influência é antes do ponto de venda, é antes do PDV. E esse é o ponto que está invertido, por isso que a gente tem que entender por que está nesses lugares. Mesmo que você não emita a nota fiscal lá, entendeu? Acho que esse é um ponto. Entendi, sim, total. Pô, legal, Fábio. Só para a gente finalizar aqui de vez, a gente tem uma perguntinha clássica do PDV para encerrar, que é: o que o varejo ensinou ao Fábio Neto? Maravilhoso, me ensinou muitas coisas, tô com 25 anos nisso aqui. Primeiro, estratégia sem execução, chão de loja, entender, respirar consumo é fantasia. Acho que isso é um ponto muito importante. O Brasil real é varejista, passa pelo varejo, tem que ter, e o varejo é o maior laboratório de experimentação. Velocidade é mais importante que perfeição nesse momento. Então, tem que experimentar, cultura de experimentação, uma das coisas que o varejo mais me mostrou, e ninguém consegue experimentar mais que o varejista. A indústria é muito limitada a experimentar, e isso é muito importante. E outra coisa, tudo que a gente está vendo de futuro não significa que a gente precisa rasgar o passado. Então, muito cuidado com esse lance assim, acabaram as lojas físicas, acabaram os shopping centers, não acabaram. É um jogo de e a gente vai ter que saber jogar esse jogo de e eu aprendi, porque eu estou ouvindo essa história já há mais de 15 anos. E eu vejo cada vez a gente se reinventando. Eu vim de shopping center, 12 anos liderando a maior empresa de shopping do Brasil. E lá atrás, 1% de um shopping era gastronomia. Hoje, 30% de um shopping é gastronomia. Então quer dizer que o shopping acabou? Não, ele se reinventou. Ele é entretenimento, ele é gastronomia, porque ele entendeu o seguinte: o lazer do adulto é comer, o lazer da criança é se divertir. E eu vendo onde as pessoas se divertem. E não vendo e depois
faço diversão com eles. Então muda o modelo de negócio, muda a lógica, mas existe muita resiliência. O que eu aprendi é o varejo nos ensina a ser resiliente. Mas muita gente vai morrer no caminho, como morreu, porque foram apaixonadas nos seus produtos e não nos problemas que os seus produtos resolviam. Eu vi as lojas de CDs indo embora, eu vi as lojas de perfumaria indo embora, eu vi as livrarias indo embora, estou vendo o mundo da moda indo embora, porque são apaixonadas em produtos. E se tem algo que o varejo é difícil, que ele não tolera quem é apaixonado em produto. Ou você se apaixona do problema que o seu produto resolve, mata o seu produto para criar o próximo, ou você vai morrer com o seu produto na mão. Pô, Fábio, sensacional, cara. Super obrigado aí de novo. Obrigado, valeu demais, gente. Grande abraço. O PDV é o podcast para te deixar por dentro do varejo e na trilha da tecnologia. O patrocínio é da InWave. A produção é da Fernanda Vasconcelos e o apoio técnico da SoulPods. Segue a gente para não perder os próximos episódios. É isso aí, valeu!